Sejam muito bem-vindos à live Comunicando com Propósito. Eu estou começando agora a segunda live da série O Discurso Perfeito. Gente, essa série é baseada no discurso mais importante de Jesus, por isso que eu estou chamando ele de perfeito. Eu vou explicar na live de hoje e na próxima, que é amanhã, por que esse discurso é tão importante, por que ele é perfeito, e eu vou te dar 3 dicas para você melhorar a sua mensagem. Pega papel e caneta que está começando. Na série dessa semana eu estou falando sobre o discurso que está em Mateus 5. E hoje eu quero ler até o versículo 7. Esse trecho acaba no versículo 11, quando Jesus fala dos bem-aventurados. Ontem eu falei sobre encontrar um lugar. E a live está subindo agora para o YouTube. Quando acabar aqui essa live ao vivo, você pode ir no YouTube que você vai achar. Encontre um lugar. Jesus subiu no alto do monte e falou para uma multidão de 5.000, 7.000 pessoas. Por que as pessoas ouviram Jesus? Porque ele sabia que aquele lugar tinha uma acústica natural. Então, ele foi para o alto de um monte onde ele ia ser visto e ouvido. Encontre um lugar. Eu desenvolvo isso na live de ontem. Hoje, a live é direto ao ponto. O título dessa live é direto ao ponto, dentro da série O Discurso Perfeito. Então vamos lá, vou ler para vocês aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados, serão satisfeitos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que é pobre de espírito? Afinal de contas, o que é isso? Você já parou para pensar? Te diz alguma coisa? Às vezes você fala assim, essa pessoa é um pobre de espírito. Aí você fala para desdenhar da pessoa, né? Ah, não consigo lidar com gente que é pobre de espírito. Só que Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, deve ser alguma coisa boa, né? Se Jesus está prometendo o reino dos céus aos pobres de espírito, deve ser alguma coisa boa. O que Deus quer dizer aqui é o seguinte, gente. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, e isso era um valor muito compreensível naquela época. Hoje a gente precisa entender o que é ter fome e sede de justiça, porque o tempo vai passando, guarda isso, olha só, o tempo passa e algumas palavras ou frases e expressões vão ganhando novos sentidos. É o que se chama de ressemantizar, dar um novo significado. E aí o pobre de espírito é algo que parece terrível. Só que aqui Jesus está falando o seguinte, dentro da filosofia cristã, a gente tem um corpo, uma alma, um espírito. O corpo nos conecta com o mundo, a alma são as nossas emoções e o espírito nos conecta a Deus. Isso era muito... as pessoas sabiam disso. Hoje eu preciso explicar porque se passaram 2.000 anos, mas naquela época Jesus escolheu as palavras certas para falar para aquele povo, para aquele público. E existia uma questão, como existe até hoje, dos ricos serem mais valorizados, dos ricos terem mais destaque. As pessoas, quando queriam parecer importantes ou queriam ser bajuladas, elas botavam roupas que chamavam a atenção, porque naquela época era todo mundo muito pobre e simples. Então, se alguém já botava alguma coisa de ouro, já era um sucesso. E sempre teve essa briga do rico, do pobre, o rico que se acha especial demais. Quando Jesus fala pobres de espírito, ele está falando das pessoas que reconhecem que elas precisam de Deus. Porque o espírito dela, ou seja, aquilo que conecta a Deus é pobre. Então precisa de algo maior. E esse algo maior é Deus. Então, quando Jesus fala para aquela multidão, olha, você que é pobre de espírito, ou seja, você que reconhece que precisa de Deus na sua vida, o reino está preparado para você. O céu está preparado para você. É isso que ele está falando.
E ontem eu expliquei qual é o sentido de bem-aventurados, que algumas traduções, algumas versões da Bíblia traduzem como abençoados, traduzem como felizes, só que bem-aventurados é muito mais do que isso. É lógico que quem é bem-aventurado é feliz, é abençoado, mas não é exatamente isso, é mais do que isso. Está na live de ontem, que está entrando no YouTube hoje. Quer ver, por exemplo, aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como é que pode ser felizes os que choram? Quem é que chora e precisa de consolo é feliz? Não tem lógica se você entender isso aqui só como feliz. Porque se está chorando e precisa de consolo, você não é feliz. Ou pelo menos naquele momento você não é feliz. Concorda? É ou não é, gente? Eu quero ver o emoji da nossa live. Então, bem-aventurados tem um sentido muito maior do que felizes, apesar de que algumas versões da Bíblia traduzem dessa forma. Se você estiver curioso e quiser saber, eu expliquei isso ontem. E outra coisa, gente, vocês mandaram a live para os seus amigos e amigas, convidaram as pessoas para entrar aqui? É sempre importante. Olha, tem gente de Lyon, na França, que legal. Se puder mandar um queijo brie para a gente, eu agradeço. Aqui, vamos lá. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. É o versículo 5. Eu fui procurar no original essa palavra, humilde, e essa palavra tanto pode ser entendida como manso ou humilde. Vem do grego praus. Em grego a palavra mansidão é praotes, que significa gentileza e humildade. A raiz dessa palavra é praus, que significa suavidade. Eu quero lembrar que eu estou lendo o Sermão da Montanha no livro de Mateus, e Mateus escreveu esse trecho da história, aliás, todo o livro, né? Todo o livro que ele escreveu em grego, porque ele tinha um objetivo, contar de Jesus para os gregos. Por isso que eu estou usando, pegando a tradução do grego para te explicar o que é ser manso e humilde. Porque tem uma promessa, os humildes herdarão a terra, ou seja, os humildes irão para o céu, os mansos irão para o céu. Aí você fala assim, Daniel, mas ser manso é o quê? Ser manso não é ser bobo. Porque tem muita gente que acha e pensa assim, crente é tudo bobo, crente não pode revidar, crente não pode isso. Ser manso, se você for pegar a palavra e estudar esse que eu vou te apresentar hoje, não é ser bobo. Entenda que ser manso é estar atento, guarda isso. Ser manso, no sentido aqui do sermão, é estar atento para não perder o que está por vir. Vou te contar uma história. Imagina que você está numa plantação. Você tem uma plantação no quintal da sua casa, então na sua janela. Aí você planta lá suas coisinhas, daqui a um tempo você vai colher. E aí você tanto pode comer aquilo que você está plantando, ou você pode vender para fazer um dinheiro, enfim. Estou aqui usando uma ilustração, tá bom? Viagem comigo nessa história. E aí, você está plantando, e a plantação tem etapas. A plantação, você tem que regar, você tem que botar adubo, você tem que tirar o bicho, você tem que fazer várias coisas. Porque lá na frente ela vai te dar um fruto. Agora imagina que você está no meio desse processo de plantar, de acompanhar, de estar ali vendo, aí vem alguém te perturbar. Vem alguém te catucar, te encher o saco, te xingar. E aí, entenda que nessa história, por exemplo, se você virar sua atenção para a pessoa que está te perturbando, para revidar, para brigar, para fazer qualquer coisa, você deixa de cuidar do que está por vir. E quando você faz isso, aí vamos supor aqui que você parou de cuidar da plantinha, a plantinha morreu. Porque você nunca mais regou, porque você estava ocupado com quem estava te enchendo o saco. Porque você estava revidando quem te xingou. Porque você estava dizendo umas verdades para aquela pessoa que nunca poderia ter dito aquilo para você. Quando você opta por não desviar o olho do seu objetivo, porque você está pensando no que está por vir, que é a plantação, e você não dá importância para isso aqui, o que está te perturbando, você está sendo manso. É isso que essa palavra está dizendo. O cara que é manso, ele não vai criar confusão, ele não vai revidar, ele não é bobo.
Ah, é bobo. Foi lá, apanhou e ficou calado. Não, 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 não. Ele está preocupado em não desviar a atenção dele porque ele se preocupa mais com o que está por vir. E, gente, quem é que está por vir no sermão de Jesus? A salvação. Deus. Então, quando você não desvia, aí eu estou trazendo aqui para o texto bíblico, quando você não desvia a sua atenção, seja por qualquer motivo, porque se você ficar com raiva de alguém, né, a raiva está de um lado, ser manso é outro. Você está com inveja, mano, você pode contrapor esses sentimentos. Se você der muito espaço para todos esses sentimentos, você se afasta de Jesus, sem dúvida nenhuma. Você se afasta da salvação. Então, quando você é manso, porque você está de olho no que está por vir, você recebe a terra por herança. Gostaram dessa? Ser manso é não tomar atitude precipitada, ser paciente. É uma boa definição. Mas guarda essa ilustração. Você está plantando alguma coisa. Tem alguém te perturbando. Essa pessoa está falando coisas que não deveria falar. Essa pessoa está fazendo coisas que não deveria fazer com você. Essa pessoa não tem o direito de fazer o que está fazendo. Mas você não vai desviar sua atenção. Você vai manter a mansidão no seu coração, porque você está mais preocupado com o que está por vir. O que está por vir pode ser você entregar a sua mensagem, você finalmente colocar o seu canal no YouTube no ar, você finalmente começar a projetar o seu conteúdo no seu Instagram, você finalmente elaborar as suas palestras e começar a entregar. Só que se você perder tempo com medo, com raiva, com desejo de vingança, você vai tirar os olhos do que está por vir. Então, o meu conselho para você hoje é: coloque esse conceito de mansidão no seu coração, porque você precisa avançar, gente. Você é uma pessoa boa? Você tem um conteúdo que faz diferença? Você é digno, justo, justa, digna? Então, não para, por favor, não para. Tem muita gente precisando de você. Não para, não para, vamos em frente. Mantenha os seus olhos no que está por vir. Mais um versículo aqui que eu quero ler para vocês. Esse aqui é legal, ó. Bem-aventurados, eu adoro esse. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aí você me pergunta: Daniel, que justiça é essa? Lembra que eu abri a live falando que alguns conceitos foram mudados ao longo do tempo? E é natural, tá? Não é obra do destino, ou então de uma conspiração internacional. Nada disso não. Quando você fala, esse cara tem sede de justiça, muito provavelmente, o que vai vir na sua cabeça é uma pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos. É uma pessoa que quer se vingar de alguém. Ah, é? Eu tenho fome e sede de justiça. Eu vou fazer justiça. E aí, a pessoa acaba cometendo um erro. Só que, quem tem fome... ou então você pode pensar, se for um pouco mais ingênuo, ter fome e sede de justiça é alguém que quer trabalhar no judiciário, que quer ser juiz. Eu tenho fome e sede, então eu quero ser advogado, ou juiz, ou magistrado, porque eu quero fazer justiça todos os dias do meu trabalho. Pode pensar isso, mas também não é isso que a Bíblia está dizendo. O conceito de justiça aqui é uma justiça correta, sobre as coisas corretas, é abrir mão, é ser bom, é abrir mão de coisas que vão te levar para uma direção que não é digna, justa, no sentido de estar correto, sabe? Mentir, roubar, não é correto, você não faz. Isso é justo. É ser o certinho. Eu tenho fome e sede de ser certinho. É isso aqui. De ter boas práticas. Esse é o conceito de justiça que está aqui. Tem uma palavra eu procurei ela no dicionário. Em grego, né? Qual é a palavra que Mateus usa aqui para falar justiça? O significado dela é assim: a conduta justa e correta dos homens em sua vida diária. E os gregos, como eu falei ontem e outros dias, eles têm duas palavras que remetem à justiça. Essa aqui, eu não vou usar a pronúncia em grego, tem muito tempo que eu não pratico grego. Eu tenho um sotaque carregado em grego. Mas assim, era como se fosse daiokasi. E a outra palavra que significa justiça é disse.
e com C, disse, seria a justiça legal, baseada em leis propostas pela sociedade. Então, existem duas formas de justiça. A justiça do judiciário, a legal de lei, é uma, e essa aqui, daiokos, eu acho que eu estou pronunciando erradamente, mas ela quer dizer sobre a conduta correta, sobre ser certinho, entendeu? Então, quem tem fome e sede de fazer as coisas corretamente, da forma certa, sem enrolar ninguém, sem mentir, sem passar ninguém para trás, é a pessoa que tem fome e sede de justiça. São essas pessoas que Jesus promete a vida eterna. Os certinhos, os corretos. Eles serão satisfeitos. E, por último, que a gente vai analisar aqui, é bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Como eu expliquei, o bem-aventurados ele já é uma promessa de destino. Ele já é uma promessa de destino. Vai acontecer isso com você se você for misericordioso. E aí, Jesus ainda fala assim, pois eles obterão misericórdia. Aí a gente lembra logo do quê? Da lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Você planta misericórdia, você vai colher misericórdia. Você planta amor, você vai colher amor. Ou você planta fofoca. Ou você planta confusão. Ou você passa o seu dia falando mal dos outros. Você está plantando. Aqui quem planta misericórdia, encontra misericórdia. Quem planta amor, encontra amor. Quem planta trabalho, colhe resultados. Trabalho certo, né? Não adianta você trabalhar muito se você trabalhar errado. Quem trabalha certo, colhe bons resultados. Então, muito interessante a gente prestar atenção no que Jesus está falando e a forma como ele escolheu esse discurso, porque isso você pode usar na sua narrativa, na sua mensagem. Jesus, ele reforça conceitos. É isso que eu quero que você pegue hoje. A importância de você, se você tem uma ideia, você precisa usar o poder da repetição, das ideias. Não é falar a mesma coisa o tempo inteiro, no sentido de repetir palavra, mas de repetir ideias. Para quê? Para você gravar a sua mensagem no seu público. Eu estou falando de comunicação, não estou? Todos os dias eu falo de comunicação, não falo? De uma forma diferente, não falo? Mas todo dia eu não falo? Pronto, eu estou fixando a minha mensagem em vocês. A minha mensagem é que todo mundo tem uma mensagem e você precisa descobrir, aperfeiçoar e entregar. Eu falo isso sempre. Eu falo sempre também que você, quando entrega a sua mensagem, você começa a transformar a vida das pessoas. Por isso eu te encorajo a fazer isso, a fazer o que eu estou fazendo. Comece a entregar a sua mensagem, comece a ajudar as pessoas. Jesus, ele usa essa estratégia nesse discurso dos bem-aventurados. Ele fala assim, ó, como eu disse, o bem-aventurados a gente podia entender como salvos. Os bem-aventurados são aqueles que vão para o céu. Na cultura grega, cuja língua foi usada para escrever esse discurso por Mateus, existe a Ilha dos Bem-aventurados, que é o céu dos heróis. Então, o herói que fazia tudo certinho, quando ele morria, ele ia para a Ilha dos Bem-aventurados. Ele se tornava um bem-aventurado. Então, se o cara te chama de bem-aventurado, é porque você você já está num lugar, é um destino. Por isso que eu digo que a gente pode entender como salvos. Salvos são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, por que se bem-aventurados quer dizer salvos, por que Jesus repetiu que o destino é o reino dos céus? Para as pessoas fixarem a mensagem. É o poder da repetição. Entende? Ele falou a mesma coisa de uma forma diferente. Ele apresentou o mesmo conceito falando com palavras diferentes. É o que você precisa fazer. Porque aí você não vai ser repetitivo, não vai ser chato. Você vai continuar entregando a sua mensagem, fixando a sua ideia nas pessoas, usando essa estratégia de repetir conceitos com palavras diferentes. Todo mundo entendeu essa? Pegaram essa, gente? Não tô vendo o nosso emoji aqui. Não estou vendo o nosso emoji. Acho que ninguém entendendo, não. É isso mesmo? Ah, tô vendo aí. Começou a aparecer o nosso emoji. Que maravilha. Gente, a gente está caminhando aqui para o final. Eu quero só te lembrar o seguinte. Se você tem vontade de estudar mais sobre a comunicação de Jesus, tem meu livro, ó.
Descubra a sua mensagem e multiplique seguidores. Um livro baseado na estratégia de comunicação de Jesus. Eu passei 2 anos pensando e escrevendo esse livro, lancei ele no finalzinho do ano passado, tá à sua disposição. O link está na minha bio, tá? E nos meus stories em algum momento também ele vai aparecer hoje. Se você quer aprender mais sobre Jesus e sobre a comunicação dele, a minha dica para você tá aqui, tá? Descubra a sua mensagem e multiplique seguidores. Então, vou te entregar 3 dicas. Anota aí, 3 dicas baseadas na aula de hoje, que é direto ao assunto. 3 dicas para você melhorar a sua mensagem. A primeira é, tenha um padrão. Tenha um padrão. Tenha um estilo. Jesus, quando entrega essa mensagem dos bem-aventurados, qual é o padrão? Ele amarra toda a ideia central do discurso dele nos bem-aventurados, né? Nesse primeiro trecho do Sermão da Montanha. Bem-aventurados isso, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados os outros. Tem um padrão de comunicação, tem um estilo, tem um jeito. Você precisa ter um padrão. Se você quer... eu falo muito sobre o poder da metáfora que Jesus usava, funciona. Então, eu vou fazer uma mensagem, eu quero que as pessoas entendam sobre o meu produto. Compara aquilo, por exemplo, com uma corrida de Fórmula 1. É uma metáfora. Se você quer ser mais rápido como um carro de Fórmula 1, você precisa de combustível. Você começa a colocar no seu discurso comparações com uma corrida de Fórmula 1, até que no final, quando você for um campeão, você vai receber aquela bandeira quadriculada. O tempo inteiro você tem um padrão, que é comparar a sua ideia com uma corrida de Fórmula 1. É um padrão. O de Jesus, nesse discurso, foi dizer que as pessoas precisavam fazer para irem para o céu. E aí ela usou o padrão de usar a palavra bem-aventurados. Tenha um padrão. Deixa eu ver aqui. É isso aí, tem um padrão. 2, seja direto. Gente, seja direto. Você vê que Jesus, ele em 11 versículos, você tem que contar também que o primeiro é uma narração de Mateus, né? Jesus subiu ao monte e seus discípulos o cercaram, ele começou a falar. Então, assim, em poucas linhas, em poucas palavras, ele dá o recado, ele vai direto ao ponto, que ele dá as bases da fé cristã, gente. Volta lá, ó, só nesses 7 aqui, ó, que eu falei hoje. Quem vai para o reino dos céus, para o céu? Quem vai ser salvo por Jesus? Os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Porque, né, em todo esse processo, essas pessoas vão encontrar Jesus. Né? A Bíblia diz, Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando uma pessoa chora e ela está com o coração quebrantado e ela é consolada, nesse momento, muitas pessoas encontram Jesus. Nesse momento, é o momento que muitas pessoas finalmente falam, verdade, Jesus é o único caminho. É nesse momento de desespero aqui, de choro, que muitas pessoas encontram Jesus, que é a entrada para o reino dos céus. Os pobres de espírito, eles entendem que só Deus, só Jesus é capaz de fazer. E aí eles são, né, humildes de coração e encontram Jesus. Fome e sede de justiça. As pessoas que são corretas, elas veem beleza em Jesus, porque Jesus era correto. E elas se aproximam de Jesus. Entende? Está tudo aqui ligado. Jesus está dando aqui um mapa de como as pessoas podem encontrá-lo. Se você é misericordioso, e você vai encontrar misericordiosa, e você é um misericórdia, e você é um bem-aventurado, você vai encontrar Jesus. Entende? Por isso que esse discurso é o mais importante de Jesus, por isso que ele é o discurso perfeito, porque em poucas linhas Jesus entregou o conteúdo dele. E aí, o terceiro ponto, né, o primeiro é tenha um padrão, o segundo é seja direto, e o terceiro é aponte uma solução. Qual é a solução que Jesus aponta? Porque se você chora, olha só, se você chora, você está num momento ruim, né? E Deus promete
o reino dos céus. É uma solução. Quem tem fome e sede de justiça, olha só, uma coisa é você ser certinho. Sou certinho, Daniel, eu faço tudo correto. Outra coisa é você ter fome e sede de justiça. Se você tem fome e sede de justiça, aí você pode... Jesus está usando uma metáfora, fome e sede. Você sabe o que é sentir fome e sentir sede. Ou pelo menos você sabe o que é sentir muita vontade de comer. Fome é algo muito pior do que muita vontade de comer, tá? Ah, são 12h35, eu tô com fome. Não, você está com vontade de comer, que você deve ter comida 3, 4 horas. Fome é algo muito maior. Sede é algo muito intenso. E quem sente isso pela coisa de ser certinho, fome e sede de justiça, fome e sede pelo que é certinho, é porque vive num lugar onde é escasso. E é ruim viver num lugar desse. É ruim viver num lugar onde você desconfia de todo mundo quer te passar para trás. Alguma semelhança com os dias de hoje? Hein? Alguma semelhança? Você está logo pensando no teu vizinho. Não, gente, calma, não estou falando do teu vizinho, não, calma. Aquele teu amigo na faculdade. Não. Calma, aguenta teu coração, seja manso. Então, assim, quem vive nessa situação, vive num mundo ruim. E aí o que Jesus faz? Aponta uma solução. Olha, eu vou te dar o reino dos céus. Então, quando você fizer um discurso, uma mensagem, aponte uma solução. Aponte um caminho. Aponte a porta de saída para as pessoas. Você não pode só ficar falando. Você precisa liderar. A sua mensagem precisa direcionar as pessoas. Então, essas são as 3 dicas da live de hoje. Eu vou repetir para vocês as 3. Se você não anotou, a sua chance é agora. Vamos lá. Dica 1, tenha um padrão. Dica 2, seja direto. Para de enrolar, direto ao assunto. Vai. E o 3, aponte uma solução. Tá bom, gente? Muito obrigado. Você que ficou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas que eu acabei de dar. E eu quero te pedir para você pegar o link, mandar para os seus amigos, para suas amigas. Me ajude a compartilhar essa mensagem do bem. Eu quero que você se torne um mensageiro e uma mensageira do bem. Alguém que vai ajudar a impulsionar talentos. Alguém que vai ajudar a transformar, a impactar, a influenciar as pessoas. Tá bom? Conto contigo. Deixa um comentário aqui. Você gostou? Tem alguma dúvida? Você quer me dar alguma sugestão de assunto? Eu vou adorar ver o teu comentário e eu vou te responder, tá bom? A gente se vê amanhã aqui na live Comunicando com Propósito, Saúde e Paz.